Saiba agora tudo o que vai acontecer na novela Te Dou a Vida. A partir de agora, saiba bem antes com exclusividade tudo o que vai acontecer por completo. Alerta de spoilers, chamadas, resumos completos e tudo em primeiríssima mão. Nos conta também de onde você nos acompanha e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Após ouvir Gina ao telefone com Rosa e a dura revelação de que Pedro não é o pai de sua neta, Nelson Pires contorna toda essa situação. Sabe, Andréa, ela finalmente vai ficar do lado então de sua filha. Gente, é reta final de Te Dou a Vida. Fica ligadinho aqui no canal que eu vou te contar tudinho que ainda vai acontecer. Aproveita, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações e nos conta, com uma nota de 0 a 10, qual sua nota para a novela? Começamos então aqui, começando a falar sobre Pedro e Gina, que participam de uma aula de gravidez. Isso mesmo, um preparamento por parto que está perto de acontecer. Quando a professora os apresentou, outros casais aplaudiram enquanto Gina aplaudia a si mesma. Quando a aula começou, Pedro parecia menos entusiasmado em comparação com os outros maridos, mas Gina não pareceu notar. Quando a professora os orientou a ter pensamentos positivos durante os exercícios respiratórios, Gina se ofereceu e narrou sua fantasia. Pedro lançou-lhe um olhar assassino. Quando a professora pediu que Pedro respondesse, ele hesitou alguns segundos, aproximou, tocou a barriga de Gina, dizendo que também amava o bebê. Augustinho chegou ao trabalho e viu que Nelson sentasse e fechasse a porta. Nesse momento, ela ligou o sistema hidráulico e imediatamente pediu desculpas falsas, que cometeu um erro e implorou que ele não a deixasse mais por nada nessa vida. Felizmente, ele não a ouviu dessa vez. Ele exigiu saber o motivo disso. Era para ela se vingar de Pedro depois que ele tivesse rompido com ela, querendo então tornar sua vida miserável. Ela não tinha intenção de engravidar e ficou chocada quando descobriu. Ela continuou sobre estar sozinha no mundo e o que queria que ia acontecer então com ela. Ela conta que confiou em Rosa porque ela era a única amiga. Nelson perguntou por que ela enganou Pedro, perguntando se isso era vingança, já que ela sempre disse que amava o Pedro. Nelson então de imediato disse que ela precisava contar a verdade. Ela conta que não podia com essa mentira. Então ele conta que isso não é justo. Ela então falou sobre os homens que lavavam as mãos das mulheres estúpidas que engravidavam. Ela não era tipo de fazer um aborto ou ter um bebê para criá-lo sozinha. Pegar Pedro era para o bebê. Ficar grávida foi um erro cometido por alguém com quem ela trabalhava na farmácia. Ele então disse a ela que era impossível para ela desperdiçar a vida de um homem com isso. E também muito imperdoável. Ela começa a mentir novamente sobre amarrar e monopolizar Pedro, alegando que ela estava disposta a aceitar que ele estivesse com Helena e apenas pedindo que ele se envolvesse na vida do bebê, que ela não queria machucar ninguém. Ela conta e também chora que se contasse a verdade a Pedro, o perderia e ele significaria mais para ela do que sua própria vida. Ela então implora que ele não dissesse mais nada. Então ela começa a mentir novamente sobre amarrar e monopolizar Pedro, alegando que ela estava disposta a aceitar que ele estivesse com Helena e apenas pedindo que ele se envolvesse mais na vida do bebê. Ela implora, mas Nelson não disse nada. Gina continuou a se alimentar da sua indulgência anterior do pai com ela, falando sobre o bebê que precisava de um pai, seria um filho de Pedro ou de ninguém. Ela implorou que ele mantivesse esse segredo. De repente, seu celular tocou, mas ele dispensou a ligação. Gina continuou sobre isso por meio de outra ligação dispensada. Nelson não respondeu. Ele atendeu então a terceira ligação, que deveria ter sido para o hospital. Ele disse que já estaria lá. Então, ele disse a Pedro e Augustinho que era Jaime e ele parecia ter piorado. Isso porque o Jaime está no hospital. Tudo aquilo sobre Ernesto tentando matar Pedro, que não deu certo e acabou o Jaime se dando mal. Gina saiu com ele, disse a Pedro e Augustinho que nem todos precisavam ir.
Mais tarde, Nelson levou Gina para casa e disse que estava muito decepcionado com ela e que ela não era a mulher que ele esperava e que tinha vergonha dela. Ela começou a jurar que nunca mais o envergonharia. Ele então disse que esperava que ela não o fizesse. Ela disse que o deixaria orgulhoso dela e então o beijou. Ele não respondeu, mas também não parecia que acreditaria nela. Ele entrou no carro e foi embora. Essas são as emoções dos próximos capítulos de Te Dou a Vida. Fica ligadinho, é reta final. Eu vou te contar tudinho que ainda vai acontecer. Aproveita, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações e muito obrigada por sua audiência.